Gente, cheguei bem em cima da hora. Vamos fazer os nossos estudos desta tarde e vamos agradecer a Deus a presença e a assistência dele sempre, né? Sejam todos bem-vindos. Acabamos de chegar do trabalho na correria, mas nunca é tarde. Deus está sempre no comando. Que possamos nós, nessa tarde, né? Para quem está no Brasil, e para nós que estamos aqui, que já iniciamos a noite. Bom, é o seguinte, vamos ao estudo dessa tarde do Evangelho segundo o Espiritismo, e que Deus possa assim nos abençoar contemplando um trabalho seguro, esclarecedor para todos nós. Então vamos à nossa oração e vamos continuar o nosso trabalho. Se alguém quiser fazer oração, né, sabe disso, né? Todo mundo é convidado para fazer oração. Se quiser fazê-la, pode fazê-la, tá? Então vamos, com fé e coragem. Deus de infinita bondade, misericordioso Pai, o Senhor que tem todo o poder sobre nós, afinal de contas, somos Tua criação. O Senhor nos colocou no universo para sermos espíritos felizes e puros. E haveremos de conquistar essa evolução, porque com as reencarnações, com tantos trabalhos reencarnatórios, mesmo acertos, erros, nós conseguiremos vencer-nos e nos mantermos assim mais junto do Senhor, sob a Tua vontade, Deus. O Senhor é o nosso Pai, todos nós somos irmãos, estamos aqui necessitados do apoio dos Espíritos, que é uma força incrível que o Senhor nos criou. Aí nós ajudamos de uma forma ou de outra, nós ajudamos uns aos outros, e que possamos, unidos, com a Tua permissão, Deus, com Jesus sempre em nosso caminho, porque Ele é o nosso guia para chegar ao Senhor, com nossa querida Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, Irmã Angélica e tantos outros espíritos maravilhosos, todos esses espíritos benévolos possam atuar sobre nós e nos intuir nas lições de hoje e nos encorajar na prática do dia a dia, que é importantíssimo para nós praticarmos e vencermos com esse guia maravilhoso que é o Consolador prometido, o Espiritismo. Que esses espíritos amigos possam nos abençoar, nos proteger e em nome de todos, Deus Pai, sob a Tua vontade, nós pedimos permissão para darmos por iniciado mais um estudo da doutrina espírita. Muita paz. Bom, gente. Sandra, eu acho que hoje é teu dia de ler, né? Tu vai querer ler, né? Qual é o capítulo, Jesus? Hoje o capítulo é o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, mistérios ocultos e aos prudentes. Ok. Então, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. 7. Exatamente. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelastes aos simples e pequeninos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito,
ocultando-os aos sábios e prudentes, mais aptos aparentemente a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o rejeitam. Porque na antiguidade, sábio era sinônimo de pretensioso, razão por que Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra, e revela os do céu aos simples e aos humildes, que se inclinam perante ele. Pois bem, esse é o 8º, né? Esse é o 8. Vamos dar aqui uma paradinha para tentarmos aqui com que São Mateus nos ajuda, né, a ouvir que Jesus disse para todos. Disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelados aos simples e aos pequeninos. O interessante é que Deus aqui, pelo próprio Mateus, não é? Ele coloca aqui, ó, o Senhor do céu e da terra, não é? O do céu e da terra. É incrível nós falarmos da doutrina espírita. É lógico que a doutrina espírita, se olharmos para o tempo que ela foi registrada, oficializada, né? Não tem 2 séculos. Então, é óbvio que isso aqui faz todo sentido, porque nós estamos no planeta onde não fomos nós que fizemos-lo. Nós estamos dentro, hoje, sabendo que é um sistema, do sistema nosso solar, o nosso rei, e que não fomos nós que fizemos esse planeta. Ninguém fez isso, não é? A não ser Jesus que o fez, só o único que o fez. Deus deu a ele esse trabalho de criar o nosso planeta e de pluralizar nessas criações, que nós vemos todas elas, quer dizer, quase todas. Não, aliás, se olharmos direitinho, dentro do mar ainda tem muita coisa para o homem conhecer. Então, o homem acredita que o que ele já conhece é o suficiente para ele, em outras palavras, se achar que Deus e ele já está por igual, já está igual, já está mano a mano. O ser humano já acha que ele tem razão suficiente para discutir com Deus e colocar suas teorias e simplesmente ser deuses, né? Porque quando Jesus falou isso aqui que São Mateus ouviu ele falando, 11:25, pode realmente parecer algo realmente fora do comum, porque ele diz: dou graças a ti, Deus Pai, Jesus disse, né? Por não deixares esses prudentes, esses sábios, esses sabichões, essas criaturas conhecerem o mundo da vida após a morte, porque se eles desconhecessem naquela época, imagino que eles não fariam de lá até cá. O sofrimento seria mais grande, né? Porque essas pessoas são muito agarradas ao quê? Ao materialismo. E o mais incrível é agarrar-se ao materialismo sabendo que vai ter que desencarnar. Ou, entre aspas, como ele chama, vai ter que morrer. Tem uma obra aqui do lado, tá fazendo algum barulhinho hoje, não tem problema. Então, nós temos a doutrina espírita explicando que o homem, pela sua arrogância, que até hoje ele tem essa arrogância. E muito pelo visto, isso não vai se acabar, porque o nosso planeta passará a ser de regeneração e nós vamos continuar evoluindo. Isso nós vamos. Nós todos vamos continuar. Mas espíritos que Deus criou e que não para de criar, eles estão aqui entre nós, estão aqui dentro, encarnados na Terra. Enquanto nós não evoluirmos, eles serão usados para o seu aprendizado e eles vão nos empurrar, porque a Terra sendo de prova e expiação, esses também vão ter que provar, vão ter que expiar, e a sua ignorância, no sentido
que ele não enxerga, ele vê e não enxerga que quem criou tudo isso foi Deus. O próprio São Mateus diz: Senhor do céu e da terra. Então não é nossa criação. Ele dá graça a isso, Jesus, porque hoje o homem, com todo o conhecimento que tem, ainda, a grande maioria se acha ainda sabichão, o maestro das leis, né? O dono do saber. Então, para que eu vou estudar Deus? Para que eu vou me interessar por isso? Isso aí é para gente que não tem o que fazer. Isso aí é para gente pobrezinha, pobre de espírito. Pobre de espírito, meu filho. Você vai ver quando chegar o seu dia, porque você sabe que você é limitado como eu, como qualquer um outro. Todo mundo é limitado. E os espíritos dizem: todos terão que passar. É o aprendizado deles também. Aí, mas parece que Deus, que quando Jesus falou isso, ele não queria que os sábios não, né? Os inteligentes, os sabichões, que seria isso, essa palavra, eles pudessem, assim, discutindo entre si, dando passos, errando, buscando, pesquisando, até que nessas encarnações idas e vindas, eles terminaram acreditando na vida após a morte, principalmente quando ele desencarnar. Para ele pode ser que ele não acredite em desencarnar, mas ele acredita na morte. Problema? Ele vai estar vivo do outro lado. Aí ele vai ver quem é que está vencendo na vida. Então Jesus diz: dá graças a Deus. Mas só que Deus não está só para os simples, os humildes, os que se submetem, os que são submissos à vontade de Deus, os que praticam, que são humilhados perante Deus, mas que seguem em frente com coragem e fé. Com muita fé. Porque não se pode fazer isso sem ter fé, né? Tem que ter fé. Para fazer isso é preciso vontade. E é preciso muita fé. E essa fé só se pode ter em Deus, como São Mateus anotou. Ele ouviu de Jesus, o Senhor dono do céu e da terra. E é assim mesmo. Haveremos todos, se esses muitos estudados, muito cultos, que já provavelmente fomos, isso também é assim, eles vão cair por terra, eles vão acordar. Não adianta. A lei de reencarnar, desencarnar, vai levá-lo. Não adianta. E também, talvez porque, como já se viveu na história, não é? Na antiguidade, que a Bíblia ela era só ao alcance dos que estudavam latim, na verdade, nos padres, né? Exato. Eles não permitiam que as pessoas tivessem acesso, tanto que eles rezavam a missa em latim e só conhecia a palavra de Deus realmente o clero. Porque eu me lembro que quando eu vi o filme esse de Lutero, é onde ele começou, né? Só que ele achava um absurdo a Bíblia não ter, que o povo, que as pessoas humildes não tivessem conhecimento da palavra de Deus, da verdade, da verdadeira palavra de Deus, porque muitos, vamos dizer então, os sábios estavam utilizando esse conhecimento da palavra de Deus para o quê? Para extorquir a população, que era aquela coisa que tinha que comprava a indulgência, não é? Quanto maior dinheiro tivesse comprava o perdão, não é? Essas coisas. Então, tu imagina. Comprava terreno. Tinha todo... a fé das pessoas. A população era submissa ao clero porque era o que eles diziam. Como eles estavam lá no altar, eram superiores, então os coitados acreditavam. E quando a Bíblia começou a ser decifrada, não é? Como é que é? Não é legendada. Quando vai ser traduzida para a linguagem popular ou para a linguagem do povo, as pessoas foram conhecendo a verdade sobre Deus e houve, né, toda uma revolução. Então imagina se só os sábios soubessem da verdadeira, que a vida é uma só, que a vida é eterna, que continua. Imagina se o livro dos Espíritos tivessem sido declarado só a eles. Olha a ignorância que nós estaríamos. Exatamente. Nós, queridos amigos, irmãos,
faça um esforço, cada um de nós, faça um esforço de refletir. Nosso tempo aqui na Terra, ele é curto, todo mundo sabe. Mas hoje o Espiritismo e a lógica da vida, Maria de Nazaré pura já apareceu tantas vezes aqui na Terra, e tantos outros espíritos já vieram aqui, apareceram para tantas criaturas. Eles nos inspiram exatamente para nos dizer hoje que a doutrina dos Espíritos dizem, o Consolador prometido por Jesus, que Deus permitiu que fosse assim. Eles vêm trazer a vida depois da nossa morte, do corpo, porque na verdade nós estamos numa prisão. Nós vamos nos libertar quando chegar a nossa hora natural. Ninguém se suicide não, porque não vai resolver seu problema. Vai agravar. E ninguém vai querer se suicidar para encontrar fulano. Não vai encontrar, você vai para um caminho totalmente diferente. E tu vê como é a ignorância mesmo, né, do espírito no passado, que muitas mensagens que a gente tem diz, a vida é curta. A vida não é curta. Não é. A vida é eterna, mas tu vê quantas mensagens se tem de otimismo, de tantas coisas boas, tentando passar uma mensagem bonita, mas que coloca exatamente isso. A vida é curta. Nunca, não é? Deveria ser substituído isso. A vida não é curta, a vida é eterna. Exatamente. Exatamente, a vida é eterna. Deixa eu só conectar. Eu vou ter que tirar para Desculpa. É o seguinte, nós todos, na verdade, que estamos neste planeta, é simples, gente. É simples. Sem nenhuma dúvida. É simples. Nós todos viemos do ventre e todos nós sabemos que voltaremos ao pó. E isso não muda não, é assim mesmo. Só que o pó que representa aí é para a carne. O espírito continuará vivo depois da morte. Para nós é fácil o entendimento agora com a doutrina espírita. Mas esses doutos das leis, que sempre tiveram assim, e é sempre assim, olha, quem estuda botânica, quem estudar qualquer ciência, ele vai se achar que ele já é um superior a todos naquele sentido ali. Ele é um escolhido, ele é o representante de Deus, ou ele está lá, discute com Deus, conversa com Deus, e não é. E as pessoas, nós pensamos de maneira, infelizmente, contrária, quando achamos que estamos aqui e vamos morrer, vamos ser destruídos, aí nós não vamos encontrar uma justiça, que tem justiça. As reencarnações, o que os espíritos aqui trazem para que conheçamos, é a pura verdade. Então, esses hoje que se orgulham de ser, que acham que são, desencarnando não serão. É simples. Porque falta o quê? Humildade. Falta ser solidário, prestar caridade. Não adianta. Ele precisa ser, se puder, o quanto antes, tirar o orgulho que existe dentro dele. Ninguém vai se elevar a Deus carregando enfermidades morais. Ninguém. Aí, essa confusão toda na Terra é para aprendizado todos nosso. É um aprendizado que nós precisamos. Aí, os mais simples que aceitam Deus, por que os mais simples aceitam Deus? Ele vê um pássaro voando, um pássaro cantando. Ele vê os olhos do pássaro. O pássaro come, tem sede, como nós temos. Os animais, em geral. Então, aquilo ali é um show de inspiração para ele perceber que o homem não criou isso. Tem animais que vão para muito mais tempo do que nós aqui encarnados. Vão muitos, são poucos não. Observe a idade que uma tartaruga leva, principalmente aquela do mar, para desencarnar naturalmente, né? Observemos outros animais. A natureza por si só fala. Então é preciso humildade, é preciso simplicidade. Não precisa ninguém saber, estudar livro, eu li 15 livros espírita,
eu li a doutrina espírita já 15 vezes, eu já sou um doutor do espiritismo. Não é, meu filho. Cuidado que saber ou ter lido é diferente. Ler é uma coisa, estudar é outra. E viver é outra. Então, quando a gente estuda, que compreende que os espíritos estão nos dizendo que vamos nos encontrar logo, logo, e vamos. Todos nós envelhecemos para isso e vamos. E não é preciso chegar na velhice. Tem muitos que vão logo jovem. Não adianta, é assim. E o espiritismo explica a razão disso. Cada um tem o seu tempo aqui. Cada um tem a sua participação aqui no seu aprendizado, e ele escolheu esse tempo. Ou foi dado a ele explicar por que ele leva 15 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, 120 anos, e aí vai. Naturalmente, né? Tem gente que vem para levar mais tempo e infelizmente, se suicida, sem até saber. Mas, no decorrer desses assuntos que traz a doutrina espírita para todos nós, é fácil compreender porque um ventre de uma mulher é sagrado e ele consegue gerar um corpo, mas para alguém habitar, e alguém que vai habitar lá é um espírito, como nós somos. Esse espírito, ele vem para aprender, ele vem para ajudar. Mas se ele entrar nessa área de ser doutor, o sabichão, ele vai aumentar o seu orgulho, o seu egoísmo. E infelizmente ele se enquadrará nessa mensagem que São Mateus escutou, de Jesus. Por quê? Observemos, a terra pertence a Deus. Ninguém fez a terra. Quando nós dizemos ninguém, é um ser humano. Nós não temos condições para isso. Nenhum de nós, nem todos juntos. Nós não temos ainda conhecimento para fazer uma semente. Fazer algo assim. Deus não fez o milho, o feijão, lá não tem o germe, a vida, o fluido vital que pulsa, que atravessa o solo. Se for enterrado, ele vai atravessar o solo e vai ali gerar um pé de feijão, que é um pé de milho. Deus está provando a todos nós que é assim. E nós não temos capacidade. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, nós não conseguimos fazer isso aí. Mas aí vamos chegar, porque Jesus prometeu isso. É por isso que nós somos simples. Não é fanático, não. Hoje, com a doutrina espírita, é estudar. Vamos estudar? Vamos. E ninguém aqui é doutor do espiritismo. Não existe papado dentro do espiritismo, não. O que é o melhor dentro da doutrina espírita é o mais humilde. Com certeza é o mais humilde. Como disse Jesus. Não adianta. E para Deus é assim. Quem se achar que é melhor do que o outro, ele está infelizmente equivocado. E ele vai ter que sentir isso, se é preciso, na própria pele. É preciso que seja assim. Vimos na outra lição do Evangelho a questão de se orgulhar, de se elevar, de achar melhor que o outro. E essa aqui é a questão dos doutos, porque sabem, porque estudam. É praticamente direto. Se alguém estudar botânica, ou seja, qualquer tipo de ciência, ou qualquer uma outra, ele vai se achar que nada, vida depois da morte tem nada. Coitado. Todos se submeterão a essas leis, querendo ou não. Isso é imposição do Pai. Porque a natureza por si só explica. Por isso que os simples que aceitam tudo isso que fala, o meu coração, o meu fígado, os rins, vê que coisa, esse sistema que nós temos no corpo, a necessidade de respirar, fazer o bem, se sentir bem, faz o mal, se sentir mal. Mas tem pessoas que gostam de fazer o mal. É espíritos ainda atrasados, não adianta, é assim mesmo. Isso é evolução. Aí Jesus está certo, orai e vigiai. Então, para esses que estamos estudando a doutrina espírita, é preciso que nós tenhamos a fé sincera, raciocinada, com a doutrina espírita, não é? Por quê com a doutrina espírita? Porque não é humana, os espíritos nos respondendo. Isso aqui é uma preciosidade que nós temos na nossa vida. Sabe por quê?
Porque vai chegar o dia do nosso desencarne. Você vai ver. Você vai ver que você vai estar do outro lado, vivinho. E se você faz isso, se você estuda e você vai analisar o tempo, você vai analisar essa, infelizmente, ainda fraqueza do corpo, dos órgãos, que eles vão envelhecendo, eles não conseguem mais responder a nós. Se eles formos assim envelhecendo, eles vão envelhecendo, eles não vão conseguir responder. O espírito se sente com toda a energia, com toda a força para fazer tudo, mas não os órgãos já não respondem. Cairão, voltará ao pó esse corpo. Os espíritos explicam e deixam bem claro. E a lógica, os fenômenos que já aconteceram aqui na Terra, o que é que nós queremos mais? Essa pandemia que nós estamos atravessando, isso é para a nossa reforma. Infelizmente, muitos aí estão querendo a solução para o corpo. Mas olha o que está acontecendo com essa pandemia. As pessoas estão agradecendo, porque elas estão vendo a janela, infelizmente, elas estão vendo, muitas desesperadas estão vendo a janela da morte, quando seria a janela da libertação. Então, quem foi e que não fez mal aqui, com certeza entra bem, volta bem. Mas quem fez o mal não está perdido, ele vai voltar aqui de novo. Então, para aqueles simples de coração que estudam a doutrina espírita, eles não são prudentes. Eles simplesmente se submetem às leis divinas, com humildade. Nós temos que ser humildes. E para isso é preciso se humilhar. Porque você vai falar da doutrina espírita para alguém, ele simplesmente manga de você. E com o tempo ele pode até achar que você é fanático. Não, meu filho, você vai desencarnar e vai ver. Vai ser uma decepção grande para ele, mas que ele vai acordar, vai. Ou sai de perto, né? Parece até que a gente tem uma doença contagiosa. Já aconteceu uma vez isso, lembra, né? Uma vez uma amiga minha me enviou por WhatsApp uma foto de um olhar assim bem espantado, porque a pessoa disse, a outra perguntou, você é o que? Ela disse, eu sou espírita. Aí a foto assim, é um olhar bem que a pessoa fez aquilo. Com medo. Eu ri tanto com aquilo ali. Mas por que também? Porque também a gente, no trabalho a gente passou por isso, eu fui explicar. Porque se cada um dissesse realmente que a religião é uma só, que é a de Deus, né? Mas aí a gente praticou, a gente é do evangelho, tem outros que são crentes, tem outros que são católicos. E muitas vezes os umbandistas, eles dizem que é espírita, né? Mistura. E então tem essa confusão ainda hoje na cabeça das pessoas. Eles acham que o espírita e o candomblé é a mesma coisa, mas não é. Tem grandes diferenças, né? Por isso que não estou julgando nada, só estou explicando assim, que acontece muito isso. Porque muitas vezes que eu digo, eu sou espírita, mas é de batuque, é não sei o que, sei que lá, é mesa branca, é não sei o que. Quer dizer, sempre a gente está explicando. E eu penso que seja até daí que venha quando as pessoas dizem, eu sou espírita kardecista. É para deixar claro que é da doutrina espírita. Era isso que eu falei. Branca. Eu dizia assim, eu sou espírita kardecista. Hoje em dia eu digo, eu sou espírita, eu sou da doutrina de Allan Kardec, já ouviu falar. Nem sei se é certo, mas você fica tão perdida. É a doutrina de Allan Kardec. Não é de Allan Kardec, é dos espíritos. Mas aí eu pergunto logo, já ouviu falar em Allan Kardec? Eu também. A gente fica meio perdida nisso por conta disso. Exatamente, porque a doutrina espírita, Allan Kardec, ele teve que botar o nome. E nem foi o nome dele, que na época chamava de Denis Arribaí. Aí os espíritos, coloca sua encarnação anterior. Porque é tão difícil alguém não conhecer ele, é muito difícil. Todo mundo já ouviu. Quando não é ele, é Chico, né? Chico todo mundo conhece, não tem como. É muito difícil quando a gente toca no nome de Chico ou de Allan Kardec e a pessoa logo não cai em si, entendeu? Eu entendo também que as pessoas, além de... Todo mundo tem medo do desconhecido. Exato. Então, quando fala em espiritismo, além de ter essa confusão com o candomblé, eu já
tive com pessoas, e falar em espiritismo, o cara fica assustado. Pula lá. Ele vai junto com a gente naquela hora, ele vai enxergar uma alma penada, não sei o quê. Rapaz. Fale isso aqui dentro da minha casa, pelo amor de Deus, e assim vai por diante. Entendeu? Então, é o desconhecido, é o medo desconhecido que leva a pessoa, na verdade, é a ignorância. Exatamente, ignorância. Não. Estudo, minha gente. Vamos estudar a doutrina espírita, aproveita. Tu pode continuar na tua religião, não precisa tu dizer o padre, ao pastor, que tu tá estudando a doutrina espírita, né? Estuda. Não, e se você olhar bem, não precisa dizer, pode continuar frequentando a igreja, só que ele vai entender que na doutrina espírita, ele vai ter tudo trilhadinho para ele caminhar, o amor ao próximo, Tudo fazer com lógica. bem, não é? Caridade, quer dizer, cristão. são essas coisas, o que é que tem de mais? Isso se encaixa em qualquer religião. Sim, no nosso caso, a gente estuda o espiritismo, mas nós vamos também na missa. Exatamente. O padre já veio aqui em casa e já viu o nosso livro, o Espiritismo, em cima da mesa. E nós É uma vamos... mensagem para ele. Porque ele vai desencarnar, Rô. Um dia que ele desencarnar, ele vai dizer, aquele livro que estava na sua cama, no seu quarto, rapaz, você estudava isso, era... Olha, mas hoje isso está muito claro, até na cabeça dos padres e dos pastores. Eles podem até omitir, mas eles têm uma noção assim bem completa de tudo isso, dessa doutrina espírita, porque não tem como. Tem uma entrevista de Padre Fábio com Maria Gabriela que ela diz assim, tem um trechinho que ela diz, então você acredita em Chico? Ele disse sim. Então você acredita no espiritismo? Eu respeito muito ele. Então você acredita no espiritismo? Ele disse não. Aí ele disse sim, se você respeita ele e ele diz a verdade, ele é uma pessoa que diz a verdade que está ali, então ela ficou naquele impasse, ela até parou. Porque ela querendo botar exatamente. E ele não, né? Mas em momento nenhum ele disse que o que Chico dizia era mentira, que nada disso. Então ficou aquele impasse, né? Ela deixou ele bem encostado na parede, assim, né? Porque muitos não podem nem falar sobre isso, né? Eis porque isso, gente, é de um tal valor. O Cristo está chamando para provar quem prova. Quem é que realmente incorporou Jesus? Quem é que aceitou Jesus? Quem é que vive Jesus dentro de si? Mas que é tão, não é? A misericórdia de Deus, ela é tão infinita. Porque, por exemplo, o padre Fábio de Mello, é Marcelo, né? Padre Marcelo. São padres, que eles estão dentro da Igreja Católica, mas e outros tantos, como este que eu fui à missa, que a Amiga Edson participam, eu estava me sentindo, ele fala de uma forma tão espírita, quer dizer, ele é mais espírita do que católico. Mas mas está ali dentro de uma igreja, que passando para aquelas pessoas coisa boa. A palavra de Deus. Tudo bem, tem aquele ritual meio chatinho, tem. Não posso ser hipócrita, né? Mas a forma, no momento do sermão, no momento de certas colocações que ele fazia, eu me sentia num centro espírita. Mas essa forma também, não é? Da providência de Deus, de ter essas pessoas tão espiritualizadas, médiuns, dentro de outras religiões para auxiliar. E muitas pessoas que convivem com o Padre Fábio e o Padre Marcelo dizem que eles são mais espíritas do que padre. Quer dizer, eu não sei, né, o que eles, né? Mas a começar pela discriminação, que é como o Divaldo disse, não tem que haver. Não tem que discriminar, não tem que falar da religião de ninguém. É tanto que ele é muito, muito amigo de Ivete. Ivete, pelo que eu sei, ela é um bandista, né? Eu não sei. Mas Ivete eu tenho quase certeza. Mas Ivete estava na live com o Divaldo e ela crê naquilo. Ela faz muito. Assim, ela crê. Porque ontem, na entrevista dela, ela falou assim, ela disse, eu não sei, eu sei que eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão aqui na vida que é ser boa, ser bondosa. Eu tenho que ser boa para mim e emanar essa bondade para as outras pessoas. Essa é a minha missão, de fazer o bem. Quer dizer... Que é a nossa, né, de todo mundo. Exatamente.
Isso é uma fase que ela escolheu ser cantora e ela vai aprender. Depois ela vai passar para outra fase. Beethoven, que tanto estudou música, que fez tanto sucesso, ser conhecido no mundo inteiro, se ele não já reencarnou, tá para reencarnar. E logo, e ele não vai exercer a música, ele vai atuar na outra área da educação, parece uma da educação. E é assim que funciona o espiritismo. O nosso próprio João Paulo II, Papa, exatamente. o Francisco, que da atualidade são pessoas que estão dentro de uma religião, mas que nessa atualidade estão trazendo realmente o sentido do cristianismo. Mas então agora tu vê o Papa, que ele viu, ele praticamente viu o espírito quando o amigo dele voltou. O Papa, ele passou muitas coisas espirituais, aquele Papa. Tem que provar, Patrícia, é assim. Aquele Papa, ele passou por coisas. É assim. Um dia nós vamos ter que provar tudo. E aí, o que é que ele acredita? Ele acredita, se vê bem o filme dele, porque cada vez que eu assisto, eu encontro coisas diferentes, porque ele bem quer dizer ali. A gente tem que devolver o ódio ou alguma coisa com o bem. Tá aqui. É o bem 100% devolver. Para que lá na frente ele praticamente diz. Para numa outra vida, você tá entendendo? Receber o bem. Pois bem. Quer falar isso? Pois bem. Então vamos para o nono aí, esse é o nono aí em cima, Sandra, porque o texto é longo, né? Edson tá aí? Tá. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos admiram-se de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que estes últimos se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus revela-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sobre o alqueire, mas derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, pois que lhes agrada tê-los fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas. Olha isso. E reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. É assim mesmo. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convêm, segundo os indivíduos. Não é o incrédulo que lhe há de prescrever o que deve fazer, ou dizer-lhe, se quiseres convencer, é necessário que faças destas ou daquela maneira, neste momento ou naquele momento, porque este me é conveniente. Pois bem, o orgulhoso, ele quer que... Por que os espíritos não aparecem pra gente? Por que os espíritos não dizem que estão na alquimia? Porque eles nos dizem que eles que nos ajudam a descobrir as coisas que eles já sabem, estão só esperando que nós estudemos. E por que é que vocês falam tanto que os espíritos é quem que tem a fórmula? Por que eles já não nos aparecem e falam? Porque aqui os orgulhosos vão querer daquele jeito, daquele outro jeito. Eu queria que fosse assim. Olha, hoje não dá porque eu vou para uma festa, mas amanhã você pode vir, Fenelon, e me explicar como isso acontece. Olha, Jesus, é o seguinte, hoje eu não tenho tempo para ti, mas amanhã, naquele tal canto, por favor. Esses orgulhosos não estão, eles vão aprender. Mas aqueles que já aceitam a luz, que encontraram Jesus, que encontraram as respostas para os seus problemas, agora estudando essa doutrina, não se tem mais problemas. Não se tem. Não se tem, por exemplo, estudando a doutrina espírita, ninguém vai encontrar um desgraçado agora, estudando a doutrina espírita e vivendo ela. Não tem um desgraçado. Tem aquele que está estudando para voar, para ser feliz. Desgraçado está sendo aquele que está roubando, que está matando outros de fome, que está assassinando. Esses são desgraçados, porque vão ter que pagar tudo isso que estão fazendo. Estão assinando uma série
de documentos, de vidas, de oportunidades, de reencarnações, vão ter que sofrer, poxa, e vão ter que aprender. Aí os orgulhosos querem que os espíritos apareçam para ele. Aí aparece por simples Maria de Nazaré, que não é nada diferente, apareceu para 3 crianças, apareceu para um índio, apareceu para uma jovem em Lourdes, e assim ela foi em tantos lugares. Por que ela aparece para os simples? Porque é esses mesmo que entendem Deus, que vivem Deus, que aceitam Deus, que estão buscando a luz dentro dele, e a luz tem que brilhar. São esses que crescem e que, junto à família, vão contaminando os outros. Mas os orgulhosos, não. Esses aí vai ser difícil. E é só preciso que eles dêem um pouquinho mais de atenção, que eles vão ver, mas eles veem e não enxergam. Aí é necessário que se passe no crivo. É necessário que ele abra os olhos. E para abrir esses olhos, olha, gente, vai ser muitas encarnações, muito sofrimento, porque não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A pandemia veio, como outras já vieram, essa está abrindo o caminho agora para nossa regeneração. E ela está chamando todo mundo. Não está chamando um ou daquela religião, é todos. Todos têm que se ajudarem. Todos. E o problema é, a grande maioria, medo da morte, que não devia ter medo da morte, devia ter muito cuidado com o que se faz. Porque os espíritos dizem, poxa, vocês morrendo, vocês não morrem, vocês se libertam, caramba. A alegria é muito maior do que sair da prisão, caramba. Oi. Mas o problema é isso aí, orgulhoso, desencarna. Aí você quer falar, Edson? Zé? Por favor. Não, eu concordo. Eu, desde o princípio, quando começou a vir essa função da pandemia, eu entendi logo no começo que, claro que Deus não faz nada para castigar, né? Mas eu acho que foi o único meio que ele achou de parar todas as pessoas de qualquer raça, religião e poder, né? Que todos são iguais e que não é porque tem mais dinheiro, menos dinheiro, porque as pessoas só não tinham mais tempo para nada. Tinha os filhos, botam na creche o dia inteiro e não tem tempo para visitar um pai, uma mãe, ou uns amigos mesmo, né? Eu acho que, eu entendo assim, que isso veio para ter ensinamentos para todos, não só para um. Olha só, quem é que hoje não quer, quem hoje não sente falta de um abraço? Pois é, agora eles estão valorizando isso, quem né? dava valor para um abraço? Muito pouco. Não, Edson. Com certeza. Imagina o netinho ver vovó e não pode abraçar vovó. Vovó Sim. com o coração partido. Uhum. Vovô, se tivermos, né? E se for o pai e a mãe? Já imaginou, a enfermeira vai para o hospital, como nós já vimos muitos casos, são proibidas de ter contato com os filhos porque ela corre risco de ser uma transmissora, é a verdade. Então tem que entender, passar 6 meses, 1 ano longe dos filhos. Já imaginou para uma mãe? Não é fácil. Então, Deus está chamando todo mundo para aqui, ó. Vocês estão fazendo o que aí nessa bola? Vocês estão achando que vocês estão em festa? Não, a coisa aqui é séria. Ou vocês aprendem a me respeitar, a amarem-se, ou vocês vão ter que... Ou coisa bem pior vai vir por aí. É assim que funciona. Porque é bem, como eu digo, é bem parecido com as pragas. E outra, parecido. Mesmo que essa pandemia não viesse, não vai vir um desencarne, é 100 anos limite, minha gente, é rápido. 100 anos. Não dá um limite aí. 100 anos. A média está dizendo que hoje é 75, 76 anos, por aí. De encarnação, de a média de morte, né? Que era muito menor antes. Então, agora nós estamos aumentando. Então, mesmo que seja 70, 100 anos, vou botar 100 anos. 100 anos, o que é 100 anos? Então, de repente, fulano vai ter que bater as botas e voltar. Ou ele vai achar que vai morrer. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai estar vivo depois do outro lado. A vergonha é grande. Mas se você ver aqui no número 10, depois você vai ver ali que realmente fala exatamente sobre isso. Como é que Deus faz para que os incrédulos também acabem cedendo, digamos assim. Pois bem.
Não é castigo, como diz a Rô, mas é uma forma de fazer com que as pessoas chamem atenção, acordem, e que alguns, pelo menos alguns, se regenerem. Porque nem todos vão se regenerar, com certeza. Que pelo menos já respeita o próximo, né? Falta muito respeito hoje também pelo próximo. Com certeza. Falta muito respeito, mesmo aquele que, para a gente, está desgarrado, para Deus não está. Não. Então, se para Deus não está, quem somos nós para achar que aquilo ali está perdido? Pois é. É sempre fazer o exercício de entregar na mão de Deus, porque não cabe a gente. Olha aí os seus pais, na idade que estão, né? Você está vendo que o fluido vital deles está indo, que é normal, o fluido vital do corpo, ele tem um tempo. Então vai chegar um dia que ele vai dizer, olha, volta. Mas voltarão bem, porque o que eles fizeram, se vê neles, que com certeza vão estar alegres quando voltarem para o nosso lar. E depois volta ao berço da terra de novo. Porque é assim, não é diferente para ninguém. Só que, como vocês viram no início aí, a grande tendência do homem é, infelizmente, quanto maior conhecimento ele tem, não conhecimento da doutrina, né? E ele tende a se achar um semideus, né? Isso acontece muito, por exemplo, na classe médica ou no cientista. Eles acham que podem jogar com a vida assim e com as coisas. Não. Aquela sabedoria deles que é micro, mas não arruma o elixir da vida, não resolve. Exato, é porque eles ainda não entenderam que o médico dos médicos é Deus. Aí nessa questão que Edson colocou aqui, perguntar se não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinasse os mais obstinados incrédulos? A resposta é fora de dúvida que o poderia, mas então, que mérito teria eles? E, ao demais, de que serviria? Não se vê todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria. Né? Quantas criaturas? Porque sei que é impossível. Ora, então esse orgulho vai ter que ser burilado. Aqui diz que o orgulho é a catarata que obscurece a vista. Tá vendo aí? Ó, esse é o orgulho, minha gente. Lá. Olha, a mãe da Patrícia foi. Patrícia, hoje ela sabe. Ninguém segura isso, minha gente. Se é assim, é uma lei. É uma força que Deus tem. E todos nós somos submetidos a isso. Não adianta. O sol está aqui e um dia o sol vai deixar de existir. Mas nós vamos continuar existindo. Aí é que é incrível. Mas ali segue Zeus, dizendo também o porquê que as pessoas normalmente fazem. Por favor. Sim, né? Se eles se recusam em reconhecer a verdade, é porque seu espírito não está maduro para compreender, nem são para sentir. Olha bem. Cego. Aí, olha só, um cego conduzindo o outro, dois cientistas. Um conduzindo o outro. Vão para onde? Vão para o túmulo. Para o abismo. Pois bem, aí chega no abismo. Abre os olhos depois da morte. Aí agora querem dizer para os cientistas daqui. Aí diz, não, agora é a hora deles estudar. O problema é deles aí. Eles que estudem. Eles que encontrem os profetas, porque está assim de profetas na Terra já. Tem muita luz. Vocês só não aprenderam porque não quiserem. Então fique na de vocês aqui. Por isso que os espíritos não têm ordem de interferir. A não ser quando a população muda essas vibrações, aí vamos dar. Aí se dá. Vem as descobertas, vem o bonheur, né? É por isso que Deus utiliza. Porque cego conduzindo o outro não vai para lugar nenhum. Então, não adianta. Qualquer um orgulhoso aqui na Terra, ele vai cair ao túmulo. Não adianta, nós sabemos que vai ser assim. O problema é achar que Chico Xavier é que é um fanático, ou então um bobo da corte. Chico Xavier nunca foi um bobo da corte. Estuda Chico Xavier, estuda lá, vai lá.
Foi feita a ciência, estudou a aura do homem. Por que não vão estudar João Paulo II nas suas obras, desde a guerra? Por que não vão estudar Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce? Por que não dar ouvido a essas criaturas simples que cresceram, que foram isso e marcaram aqui a época? Por que não reconhecer Jesus que curou naquela época tão atrasada? Poxa, por que não abre os olhos para enxergar que é tão simples? Por que não enxergar que uma goiaba, para ela poder ser comida, ela tem que amadurecer? Ou de vez, uns preferem. Então, todos nós sabemos o sabor de um fruto, mas ele precisa amadurecer. Mas graças a Deus, já tem muita gente hoje que pode até não acreditar 100%, mas está procurando acreditar, está querendo. Tem muita gente assim. Porque, olha, já foram tantas encarnações. É verdade, isso mesmo, né? Eu mesma sou uma que eu quero acreditar. Eu não tenho vergonha de dizer minhas falhas, não tenho, porque se eu não disser a vocês, Deus está vendo de toda maneira, e Ele é o mais importante para mim, me desculpa, do que qualquer pessoa. E hoje eu já creio muito em Deus, no Cristo, mas eu quero ainda acreditar muito mais, porque eu sei que eu tenho muita coisa para mudar. Não é acreditar, eu quero crer realmente que existe uma outra vida depois daqui. Eu estou estudando para isso. Mas eu não tenho vergonha de dizer que eu não. Eu tenho hora que eu fico pensando, meu Deus, será? Porque eu estou caminhando para isso. Eu quero acreditar. Eu quero crer 100% nisso. Entendeu? Eu disse, meu Deus, tudo indica, tudo me leva a crer que tem sim. Que a vida continua. Que existe, mas eu não quero ter nenhuma dúvida. Eu não quero, em momento nenhum da minha vida, de me ver deitada na cama e dizer, meu Deus, como será lá? Ou não... Tá entendendo? Porque todos os filmes que eu assisto, todos os depoimentos, eu acredito 100% em Chico, que é um ser humano que esteve aqui com a gente. Então, se eu acredito nele, eu não tenho por que desacreditar que existe uma vida após o desencarne. Mas isso tudo é à custa de muito exercício. Porque não era assim. Está cada vez mais forte. Sabe o que é isso? Entendeu? Mas é preciso muitas encarnações para amadurecer, exatamente isso. Pelo menos eu já... Como é que eu posso dizer que eu não acredito? Hoje em dia eu já nem digo mais isso, porque como eu não acredito numa vida após a morte, se eu não quero matar ninguém, se muitas vezes eu estou com uma raiva dentro de mim, eu tiro, porque eu digo isso não vai me levar a nada. Lá, quando eu desencarnar, eu me pego falando já assim, né? Quando eu desencarnar, eu vou ter que ajeitar isso aí, vou voltar. Quer dizer, quanto menos coisas eu levar de ruim daqui, eu vou voltar melhor. Então, como é que uma pessoa não quer fazer o mal, não quer o mal de ninguém, quer ser feliz, quer fazer as pessoas felizes também, e não acreditar numa vida após a morte? Porque tu está indo para pessoalmente. Exatamente, entende? Porque sempre eu estou me policiando no dia a dia. Ai, que raiva me deu, vou tirar essa raiva da minha cabeça, que é um ser humano, eu também erro, ele também deve ter raiva de mim, muitas vezes, então manda a luz, Senhor, iluminar minha cabeça, dele. Quer dizer, você está o dia todinho se vigiando, né, tentando melhorar. Por quê eu estou tentando melhorar e tentando ser uma pessoa melhor? Por quê? Se quem morre acaba aqui, pois bem, exatamente. Se morre, acabou, tchau, até logo, não vai se preocupar com isso. Veja bem, os fenômenos que nós já tivemos aqui foram muitos, olhando antes de Jesus, da época de Moisés, lá para cá, foram muitos fenômenos, muitos. Porque é um fenômeno, porque isso tornar-se a repetir. E de lá para cá, já foram muitos, a chegarmos a Chico Xavier, a Divaldo, a Peixotinho, a tantos outros. Deus fora dentro da nossa própria casa, né? Exatamente. No nosso dia a dia, anda acontecendo muita coisa, né? Por isso que os espíritos, eles estão mais para os simples, para ajudar-nos. Aí, de repente, eles vão lá e, aparece para alguém, ou ele resolve, ajuda a pessoa, inspira ali. Porque essa pessoa ela é menos orgulhosa, ela é suscetível às influências, porque ela se prostra a Deus e diz assim, que Deus faça a vontade dele, aqui na terra e no céu, que tudo pertence a Deus. Então ela quer aprender, e Deus vai, vem cá minha filha, vou te ajudar, calma, você vai recebendo, devagarzinho, beba aqui. A gente está bebendo de contra-gota, né? Gotinha por gotinha.
Olha que eu estou achando que minhas gotas estão sendo rápido demais. Algum merecimento eu estou tendo nisso, porque no início era muito lento. Hoje eu vejo que cada dia eu estou achando que essas gotas estão aumentando de velocidade, porque é muita coisa. Exatamente. Quando a gente vai descobrindo, aí o processo vai ficando diferente. Quando a gente vai vendo a verdade, aí a gente saindo da ignorância e vendo que a coisa ela é assim, natural, e a lógica está assim, e ainda tem as experiências, os livros auxiliares, essas obras sofridas de Pois cada é. pessoa que traz, as mães de Chico Xavier naquela luta, naquele trabalho difícil, Divaldo Pereira Franco, privado de casar, os padres também são. Olha, tem tanta coisa boa acontecendo. Não, e a coisa é tão bonita que tem pessoas que passaram por Chico, receberam mensagens dele psicografadas, que hoje dão entrevista no Fantástico, no jornal. Eles não deixaram a religião deles. Pronto. Mas eles acreditam 100% em tudo que Chico falava e acreditam também que existe uma outra vida. Porque eles falaram com seus entes queridos, né? E nem por isso eles deixaram a religião dele, mas eles acreditam piamente nisso. Por isso que o Espiritismo, ele é inspirado todo pelos Espíritos. É da doutrina espírita, é dos Espíritos. E eles não pedem, deixe sua religião e vem para o Espiritismo. Não tem lugar em nenhum isso aí. Não pede, não. Ao contrário, reforça o que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela te liberta. Aí é o simples. É por isso que estamos estudando essa doutrina. E, por incrível que pareça, cada um de nós pode analisar que cada dia que nós estudamos um pouquinho mais, é uma gotinha de felicidade que bebemos, que ingerimos na nossa alma, e ela vai, parece, nos fazendo assim, com mais segurança, com mais paz, com mais tranquilidade, vendo tudo isso que está passando assim. Não, calma, Deus está no controle de tudo. E não é diferente, porque o universo é tão grande, hoje a ciência explica. A gente fica mais forte também, né? Então, a gente fica bem mais forte para muitas coisas, até para notícias, para tudo. Pois bem, pessoal, gente. Oi. Deus. Não, só para que, quando tu leste o 10, e aí ficou faltando um pedacinho que vem a calhar com o que Patrícia falou. Sim. Que Deus é muito, que Deus ele, em sua infinita bondade, ele entende aqueles que realmente ainda não quiseram ver. Ele entende e ainda assim os ampara, porque são sempre, como a Patrícia falou, seja bom, seja ruim, para Deus todos são filhos. Então, eu gostaria só de terminar para ver o seguinte: diz que o orgulho é a catarata do que obscurece a sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, curar a causa do mal. Porque, como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não habita, pois, seus filhos, ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, se lançarão por si mesmo aos seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão graça. Aí explica. Jesus disse: meu pai, nenhuma das ovelhas que o Senhor a mim confiou estará perdida. Então, e a partir do momento também, só para juntar isso aí, a partir do momento que a gente entrega realmente a Deus uma raiva, uma coisa que a gente sentiu da pessoa, ou a gente vê que a pessoa não está andando na linha corretamente, está fazendo coisas ruins para a gente. A partir do momento que a gente entrega essa pessoa, que a gente tem essa certeza, assim, e entrega, eu te entrego, Deus, essa pessoa, essa criatura, muita luz para ela, você evita guardar rancor, você evita a ira, porque a ira é uma coisa séria no nosso dia a dia. Mas o que é mais importante nesse evangelho que ensina a gente? É a ira, ela não permanecer o dia todo, nem 2 dias, nem 3, nem 1 mês, nem 2 meses. Estamos estendendo. Ela ir embora, porque quando a gente está com aquela ira, o nosso conhecimento, a gente já diz: epa, peraí, isso aí já não sou eu, vamos parar, vamos sair daqui. Olha, gente, a hora chegou. Para os espíritas têm trabalhos, então
Vamos agradecer a eles, vamos agradecer a Deus esse momento. Alguém quer fazer oração? Fica à vontade, hein? Pois bem. Jesus amigo, querido, o médico dos médicos, foste tu e és tu. Foste tu que nos deste este planeta, este lar para habitarmos, e na erradicidade viemos, reencarnamos, desencarnamos, voltamos para a erradicidade, nosso mundo espiritual, onde tem continentes, estados, países. Maravilhoso. O Senhor Jesus nos ajude, porque estamos hoje bebendo dessa luz e nós queremos cada vez mais que o Senhor nos conduza à fonte primária de todas as coisas. E nós queremos chegar ao nosso Pai. E sabemos que nós devemos ser humildes. Nós devemos praticar a caridade. Nós devemos nos reformar intimamente. Andar contigo Recording na prática. has stopped. Que o Senhor nos proteja, que nos guie, que nos ampare. Que nos leve. Que, por favor, nos momentos mais difíceis que nós tenhamos que atravessar, possamos a Ti confiar as nossas intemperâncias e podemos assim utilizarmos dos Teus bons fluidos para a solução dos nossos problemas, para que não soframos impossíveis outras encarnações que são necessárias para a evolução do espírito e assim podermos gozar da luz que o Pai reserva àqueles que já acreditam nele, que se submetem, que se humilham às suas leis, e que é assim, pois ele as criou para nos fazer feliz, não foi para que soframos. O problema ele já sabia muito antes. Nós é que somos capazes de sofrer por ignorância. Que a tua paz nos ajude nessa aliança com essa doutrina espírita a mantermos o nosso equilíbrio e seguirmos contigo, Jesus. Que Deus nos abençoe e nos proteja sempre. Muita paz. Que assim seja.